O ar na sala era frio. Fabricado. Cheirava a papel e a uma colônia cara e sutil. Do outro lado da mesa de mogno polido, um homem que eu nunca tinha visto antes pigarreou. Ele ajustou a gravata. Uma tira de seda azul marinho que parecia apertada demais para seu pescoço grosso. A pequena e incessante luz vermelha de uma câmera em um tripé me observava do canto. Parecia um olho, julgando cada piscar dos meus. Dona Helena, disse o homem, sua voz suave e distante. Vamos voltar ao momento logo antes do impacto. A senhora estava na estrada, voltando do litoral, correto? Eu assenti, minhas mãos tremendo em meu colo. Juntei-as, tentando acalmá-las. Sim, a palavra foi um sussurro seco. Seu marido, Roberto Vargas, estava dirigindo. Não era uma pergunta. Testemunhas afirmam que o carro desviou subitamente. A senhora pode nos dizer por quê? Eu encarei os veios de madeira da mesa. Podia ver as mãos de Roberto no volante. As juntas levemente brancas, enquanto ele o segurava. A visão familiar de sua aliança de casamento. Havia um servo, eu disse. Ele saltou na frente. O advogado inclinou-se ligeiramente. Um servo. Entendo. Em seu depoimento inicial à polícia, a senhora não mencionou um servo. Um tremor percorreu meu corpo. Eu estava em choque. Não me lembrava de tudo. Claro, disse ele. Mas seu tom não continha simpatia. A senhora e seu marido estavam conversando na hora? Não me lembro. Vocês estavam discutindo. Dona Helena? Ele pressionou, sua voz endurecendo uma fração. Estavam tendo um desentendimento? Talvez sobre a maneira como ele dirigia? As palavras eram pedras, me atingindo. Não estávamos discutindo. Então a senhora não o estava distraindo de forma alguma? Não levantou a voz? Não agarrou o braço dele? Minha cabeça se ergueu bruscamente. Olhei para seu rosto impassível. Não, eu disse. A palavra finalmente encontrando alguma força. Eu amava meu marido. Ele se recostou, fazendo uma pequena anotação em um bloco de notas amarelo. A câmera continuava gravando. Sua voz começou a desaparecer enquanto a sala se turvava, substituída pelo zumbido suave de uma geladeira e pelo cheiro de poeira e velhas memórias. Isso foi há uma semana. Minha vida agora está separada em duas partes, antes da carta e depois. Mas a história realmente começa há 3 meses. No silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que notei quando voltei do hospital. Era uma presença física. Um cobertor pesado que sufocava cada cômodo. Por 45 anos. Esta casa esteve cheia de ruído. A risada estrondosa de Roberto. O som do nosso filho, Miguel, praticando violão na adolescência. O barulho de panelas da minha nora, Sofia, experimentando uma nova receita. E, mais recentemente, a conversa doce e aguda da minha neta, Lívia, enquanto corria pelos corredores. Seus passos uma batida de tambor minúscula e alegre. Agora, não havia nada. O silêncio era um lembrete constante do que eu havia perdido. E do que eu havia sobrevivido. Eu me movia pelos cômodos como um fantasma. Meu corpo um mapa do acidente. Uma dor surda nas costelas que se aguzava a cada respiração profunda. Um mancar que favorecia minha perna esquerda, onde os médicos colocaram uma haste de metal. Mas a dor física era um sussurro comparada à ferida aberta em minha alma. Culpa de sobrevivente. A terapeuta do hospital chamou. Um termo clínico e arrumado para um monstro que vivia dentro do meu peito, me comendo viva de dentro para fora. Por que eu? Porque fui a única a sair andando? Ou, mais precisamente, a ser carregada. A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, tentou ser gentil. Vizinhos deixavam travessas de lasanha e bolos na minha varanda. Seus recipientes de plástico devolvidos limpos, mas sem nenhum bilhete de agradecimento. Pessoas que eu conhecia há décadas atravessavam a rua para me evitar. Seus rostos marcados por uma simpatia dolorosa que eu não suportava ver. No supermercado, a caixa evitava o contato visual. Sua conversa alegre morrendo nos lábios enquanto eu colocava meus poucos itens na esteira.
Eu era uma tragédia ambulante. Um memorial vivo da família Vargas. Meus dias caíram em uma rotina sombria e sem traços. Eu acordava quando a dor no meu quadril se tornava muito aguda para ignorar. Fazia um café que mal bebia e uma torrada que não conseguia comer. Sentava-me na poltrona de couro gasta de Roberto, aquela moldada perfeitamente à forma de seu corpo, e olhava pela janela o céu cinzento da serra. A neblina descia, traçando caminhos tristes e prateados no vidro, e eu observava por horas. A casa era um museu de uma vida que existiu. A cerâmica inacabada de Sofia estava sobre uma mesa no quarto de hóspedes, coberta por uma fina camada de poeira. Um livro de história que Miguel estava lendo estava na mesa de cabeceira. Um marcador no meio de um capítulo sobre a Guerra do Paraguai. No quarto de Lívia, seus lápis de cera ainda estavam espalhados em sua pequena mesa de arte. Um desenho de um sol torto e sorridente pregado na parede. Eu não conseguia tocar em nada. Mover qualquer coisa seria admitir que eles realmente se foram, que não estavam apenas em uma longa viagem e entrariam pela porta a qualquer minuto. Alguns dias, eu conversava com eles. Roberto, as hortênsias estão florescendo. Eu sussurrava para a cadeira vazia. Você teria amado como estão azuis este ano. Lili, querida, eu dizia, parada na porta de seu quarto. A vovó tem uma história nova para você. Mas a única resposta era o silêncio sufocante. Meu cunhado, Daniel, apareceu uma vez, algumas semanas após o funeral. Ele era o irmão mais novo de Roberto. Um homem que sempre viveu à sombra de Roberto e usava seus ressentimentos como um casaco puído. Ele ficou de pé, desajeitado, na minha sala de estar, recusando-se a sentar. Seus olhos, pequenos e duros, percorriam o cômodo, avaliando os móveis, as pinturas na parede. É uma verdadeira pena. Helena, ele disse, sua voz áspera. Uma verdadeira tragédia. Eu assenti, entorpecida demais para falar. Ele arrastou os pés. Roberto tinha um bom seguro de vida. Ouvi dizer. E esta casa? Vale uma boa grana agora. As palavras pairaram no ar, frias e feias. Eu apenas o encarei. Ele deve ter visto a expressão em meu rosto. Porque vacilou. Estou apenas dizendo. É bom que você estará bem amparada. Ele pigarreou e então, enquanto se virava para sair, murmurou as palavras que se tornariam um hino dos meus pesadelos. As palavras que seriam forjadas em uma arma legal contra mim. Ainda assim, disse ele, sem olhar para mim, não é certo. A família inteira se foi. Você deveria ter morrido também. Ele saiu antes que eu pudesse reagir. A porta da frente fechando com um clique suave que ecoou pela casa silenciosa como um tiro. O monstro no meu peito rugiu, porque suas palavras eram um eco perfeito dos pensamentos que me atormentavam todas as noites. 3 meses após o acidente, os bolos pararam de chegar. Os telefonemas solidários diminuíram até não haver mais nenhum. Fui deixada sozinha com meus fantasmas e o silêncio. Foi em uma daquelas tardes cinzentas e chuvosas de terça-feira que a carta chegou. Lembro-me do carro dos Correios se afastando. Seu motor um zumbido alegre na rua silenciosa. Fui mancando até a caixa de correio. Meu quadril protestando a cada passo. Havia contas, propagandas e um envelope grosso, de cor creme. O remetente era um escritório de advocacia em Porto Alegre do qual eu nunca tinha ouvido falar. Meu primeiro pensamento foi que tinha algo a ver com o testamento de Roberto. Um último pedaço de papel para assinar. Sentei-me à mesa da cozinha. A mesma mesa onde minha família havia compartilhado milhares de refeições. E abri com uma faca de manteiga. O papel era pesado. Oficial. Meus olhos percorreram o texto denso e legal, tentando entender o jargão. Em nome de nosso cliente, Senhor Daniel Vargas. Meu coração deu um solavanco doloroso. Uma ação de indenização por morte. As palavras nadaram diante dos meus olhos. Eu as li novamente. E depois uma terceira vez. Minha mente se recusando a aceitar seu significado. Alegando que a negligência de Helena Vargas foi a causa direta e imediata do acidente veicular,
que resultou nas mortes de Roberto Vargas, Miguel Vargas, Sofia Vargas e Lívia Vargas. Negligência. Minha negligência. A faca de manteiga escorregou dos meus dedos dormentes e caiu no chão com um baque. A carta continuava, detalhando a alegação. Dizia que eu tinha um histórico de distrair meu marido enquanto ele dirigia. Dizia que minhas ações naquele dia fatídico o levaram a desviar. Exigia compensação financeira pela perda de seu irmão, sobrinho e suas famílias. Exigia tudo a casa, as economias, o dinheiro do seguro. Exigia a própria vida que Roberto havia construído para nos proteger. Mas foi o parágrafo final que me destroçou. Era uma reafirmação formal e legal do veneno que Daniel havia sussurrado em minha sala de estar. Acusava-me de ser a razão pela qual minha família estava morta. Era uma declaração de que eu era quem merecia ter partido. Fiquei sentada por muito tempo, a carta tremendo em minha mão. A cozinha silenciosa parecia pressionar-me. O zumbido da geladeira ficou mais alto, mais ameaçador. O tic-tac do relógio na parede soava como uma contagem regressiva. Cada tique era uma acusação. Minha culpa. Minha culpa. Minha culpa. Pensei nas mãos de Roberto no volante. Na risada de Sofia enquanto lia uma passagem de seu livro em voz alta no banco de trás. Em Miguel apontando para um falcão circulando no céu. Em Lívia, cantarolando uma musiquinha para si mesma. Sua pequena cabeça apoiada em meu ombro. A memória era tão clara, tão dolorosamente vívida. E então, o guincho dos pneus. O solavanco horrível no meu estômago. O mundo caindo. Uma bagunça caótica de vidro quebrado e metal gritando. E então, silêncio. Um tipo diferente de silêncio. O silêncio do fim. Mas não foi o meu fim. A carta foi uma confirmação do meu medo mais profundo e secreto. Não foi apenas um acidente trágico e aleatório. Foi uma punição. E eu era a punida. Deixada para trás para viver com as consequências. Daniel não havia apenas entrado com uma ação judicial. Ele havia proferido uma sentença. Ele olhou para o canto mais escuro da minha alma e deu um nome à minha culpa. Ele a chamou de justiça. Os dias que se seguiram à chegada da carta são um borrão de miséria cinzenta. Eu não atendia o telefone quando tocava. Seu toque alegre soando como uma zombaria. Não abria as cortinas. A casa se tornou meu túmulo. E eu era sua ocupante voluntária. As palavras do processo se repetiam em minha mente em um ciclo implacável: negligência, causa direta, indenização por morte. Não eram mais apenas termos legais. Eram minha identidade. Daniel estava certo. Eu havia sobrevivido. E para quê? Para assombrar os corredores desta casa vazia. Um lembrete constante e doloroso de tudo o que se foi. Talvez dar-lhe a casa e o dinheiro fosse uma forma de penitência. Um pequeno preço a pagar pelo crime de respirar quando minha família não podia. A ideia de lutar, de contratar um advogado, de sentar em salas como a do meu depoimento, parecia impossível. Exigia uma força que eu não possuía mais. Exigia uma crença em mim mesma que havia morrido naquela estrada. Eu vaguei de cômodo em cômodo, tocando os objetos que eles deixaram para trás. Pegava um dos bichos de pelúcia de Lívia, um coelho de orelhas moles, e o segurava contra o peito, tentando lembrar o peso dela em meus braços. Ficava no quarto de Miguel e Sofia, olhando a foto do casamento na cômoda deles, dois rostos brilhantes e esperançosos, sorrindo para um futuro que nunca teriam. Na garagem, a bancada de Roberto estava exatamente como ele a deixara. Uma casinha de passarinho inacabada ao lado de suas ferramentas, esperando por uma última camada de tinta. Cada objeto era uma acusação. Cada memória era uma ferida fresca. Uma tarde, quando a chuva finalmente deu uma trégua, eu sabia que não podia mais ficar lá dentro. Eu precisava veloz. Vesti meu casaco, minhas mãos desajeitadas com os botões, e dirigi a curta distância até o cemitério memorial de Gramado. O ar estava úmido e cheirava a terra molhada e pinheiros. Caminhei pelo caminho familiar, meu mancar mais pronunciado no terreno irregular. E lá estava, uma única e polida laje de granito cinza, austera contra a grama verde,
Vargas. Roberto amado esposo. Pai. Avô. Miguel amado filho. Esposo. Pai. Sofia amada filha. Esposa. Mãe. Lívia amada filha. Neta. 4 nomes. Uma pedra. Um mundo inteiro condensado em algumas palavras cinzeladas. Caí de joelhos na grama úmida. O frio penetrando em minhas calças. Tracei seus nomes com as pontas dos dedos. A pedra lisa e implacável sob meu toque. Eu sinto muito. Sussurrei. As palavras sufocadas por um soluço que rasgou meu peito. Roberto. Meu amor. Eu sinto muito. Eu deveria ter. Não sei. Eu deveria ter feito alguma coisa. Falei com todos eles. Pedi desculpas a Miguel por não ter conseguido proteger sua família. Disse a Sofia o quanto sentia falta de sua risada. Disse a Lívia que todas as histórias do mundo pareciam vazias sem ela para ouvi-las. Ele está me processando. Finalmente confessei a pedra silenciosa. O Daniel. Ele diz que foi minha culpa. E eu acho que ele está certo. Tem que ser. Por que mais eu estaria aqui e vocês? Vocês não estão? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, pingando no granito. Eu deveria simplesmente dar a ele o que ele quer. A casa. O dinheiro. Nada disso importa sem vocês. Parece errado eu ter isso. Parece errado eu estar aqui. Fiquei lá até o céu começar a escurecer, e o frio da noite se instalar fundo em meus ossos. Senti-me esvaziada. Uma concha frágil. Havia tomado minha decisão. Ligaria para o advogado da carta amanhã. Diria a eles que não contestaria. Deixaria Daniel levar tudo. Minha punição estaria completa. Na volta para casa, uma onda de tontura me atingiu. Percebi que não comia nada o dia todo. Não comia direito há semanas. Minha despensa estava quase vazia. Por puro instinto, estacionei no café do seu Afonso. Um lugar pequeno e aconchegante que nossa família frequentava há anos. A ideia de cozinhar era insuportável. Mas talvez eu conseguisse tomar uma sopa. O sino acima da porta tocou quando entrei. O cheiro de café e pão na chapa encheu o ar. Um aroma tão familiar que era doloroso. Seu Afonso estava atrás do balcão, limpando-o com um pano. Ele era um homem gentil de seus 70 anos, com um sorriso caloroso e olhos que já viram muito. Ele ergueu os olhos quando entrei, e seu sorriso vacilou por um momento, substituído por um olhar de profunda preocupação. Helena, disse ele suavemente. Bom te ver. Olá, Afonso, murmurei, deslizando para uma mesa no canto, esperando permanecer invisível. Ele trouxe um copo de água e um cardápio que eu não precisava. Como você está aguentando? Ele perguntou. Sua voz gentil. Estou bem. Menti. Era a resposta automática. Aquela que impedia mais perguntas. Ele não acreditou em mim. Apoiou-se na beirada da mesa. Sua expressão séria. Ouvi falar sobre o que o Daniel está fazendo, disse ele. Sua voz baixa para que ninguém mais pudesse ouvir. A cidade inteira está comentando. É uma vergonha. Helena. É cruel. Isso sim. Eu me encolhi, não querendo falar sobre isso. É um assunto de família. Afonso. Roberto foi meu amigo por 40 anos, disse ele. Sua voz firme, mas não rude. Ele não toleraria isso. Ele não gostaria que você simplesmente se entregasse e deixasse o irmão dele te destruir assim. Lágrimas brotaram em meus olhos novamente. Você não entende. Sussurrei. Talvez ele esteja certo. Seu Afonso balançou a cabeça, um olhar feroz e protetor em seu rosto. Não ouse pensar isso. Nem por um segundo. Aquele homem é motivado pela ganância, não pelo luto. Eu sei que ele procurou Roberto por dinheiro alguns meses atrás. Roberto recusou. Esta é a maneira dele de conseguir. Suas palavras pairaram no ar. Eu sabia que Daniel estava com dificuldades, mas não havia ligado os pontos. Não importava. A culpa era forte demais. Eu não consigo lutar com ele. Afonso. Não tenho forças para isso. Ele enfiou a mão no bolso do avental e tirou um pequeno e nítido cartão de visita. Deslizou-o pela mesa até mim. Minha sobrinha. Graça.
Ela acabou de abrir seu próprio escritório aqui na cidade. É jovem, mas é inteligente como um raio e mais forte do que parece. Apenas fale com ela. Helena. É tudo o que estou pedindo. Pelo Roberto. Encarei o cartão. Graça Medeiros. Advogada. Eu não queria uma advogada. Queria um fim para a dor. Mas vi o apelo genuíno nos olhos de seu Afonso e, pela primeira vez em meses, senti um lampejo de algo além do desespero. Era o peso esmagador da obrigação para com um amigo. Peguei o cartão. 2 dias depois, eu estava do lado de fora de um pequeno escritório na rua principal. A placa era nova. A tinta ainda brilhante. Quase me virei uma dúzia de vezes. Meu coração batia com um pavor familiar. Mas a imagem do rosto preocupado de seu Afonso, e o apelo silencioso dos nomes naquela pedra de granito, me empurraram para a frente. O escritório era pequeno e arrumado, cheio de luz solar e plantas verdes viçosas. Não era a sala intimidadora com painéis de mogno que eu havia imaginado. Uma jovem com olhos aguçados e inteligentes, e uma postura calma levantou-se de trás de sua mesa. Ela não devia ter mais de 35 anos. Dona Helena? Disse ela. Sua voz calorosa. Sou Graça Medeiros. Obrigada por vir. Por favor, sente-se. Sentei-me rigidamente na beirada da cadeira. Seu tio me mandou. Eu disse. Minha voz quase inaudível. O seu Afonso. Eu sei. Ele me ligou. Disse ela, oferecendo-me um sorriso suave. Ele está muito preocupado com a senhora. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Ele me contou sobre o processo. Tomei a liberdade de pesquisar a ação. É agressiva? Eu assenti. Meus olhos fixos em um ponto na parede dela. Eu não quero lutar. Eu disse. As palavras que eu havia praticado saindo apressadas. Eu só quero que acabe. Quero assinar o que for preciso. Eles podem ficar com a casa. Podem ficar com tudo. Eu só quero ser deixada em paz. Graça ouviu pacientemente. Seu olhar nunca deixando meu rosto. Ela não interrompeu. Quando terminei, o silêncio na sala era diferente do da minha casa. Era um silêncio atento, respeitoso. Dona Helena, disse ela finalmente. Sua voz clara e firme. O que o Daniel está fazendo é uma tática. Chamas e abuso emocional. Ele não está apenas processando a senhora por dinheiro. Ele está contando com seu luto e sua culpa para fazer a senhora se render sem lutar. Ele está usando o amor pela sua família como uma arma contra a senhora. Eu balancei a cabeça. Mas e se ele estiver certo? E se eu distrair o Roberto? Não consigo me lembrar de tudo tão claramente. Pare, disse ela. Sua voz firme, mas não áspera, cortou meus pensamentos em espiral. Vamos falar de fatos. O boletim de ocorrência citou pista molhada e um provável animal cruzando a via como causa. Não havia marcas de derrapagem indicando uma parada súbita e em pânico. Seu marido era um motorista seguro e experiente. Não há um pingo de evidência física para apoiar essa alegação. Tudo o que Daniel tem é especulação e crueldade. Ela se inclinou para a frente. Isto não é sobre o que aconteceu no carro. Dona Helena. É sobre o que está acontecendo agora. Ele está tentando roubar sua casa, sua segurança e seu futuro. Mas, mais do que isso, ele está tentando reescrever a história de sua família. Ele quer que o legado dele seja este processo feio e ganancioso. Ele quer que suas últimas memórias de seu marido sejam manchadas de dúvida e culpa. Suas palavras me atingiram com a força de um golpe físico. Reescrever a história. Manchadas de dúvida e culpa. Ela estava certa. Era exatamente isso que estava acontecendo. Minhas belas memórias estavam sendo distorcidas, envenenadas pelas acusações de Daniel. A história de amor que durou quase 50 anos estava sendo reduzida a um único momento questionável. Não posso lhe dizer o que fazer, continuou Graça, sua voz suavizando. Se quiser se render, eu a ajudarei a negociar os termos mais pacíficos possíveis. Mas quero que saiba que a senhora tem uma escolha. Não precisa aceitar a versão dele da verdade. Nós podemos lutar contra isso. Não apenas pela casa ou pelo dinheiro.
Podemos lutar pela honra de seu marido. Podemos lutar pela memória de sua família. Podemos lutar pela senhora. Pela primeira vez desde que li a carta, senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto que não era de luto ou culpa. Era uma lágrima de raiva. Uma raiva quente e purificadora. Como ele ousa? Como Daniel ousa tentar destruir a única coisa que me restou, minhas memórias? Como ele ousa tentar profanar seus nomes por dinheiro? Olhei para Graça Medeiros. Para seus olhos claros e inabaláveis. Ela não estava apenas oferecendo aconselhamento jurídico. Ela estava me oferecendo uma tábua de salvação. Ela estava me oferecendo um escudo. Ela foi a primeira pessoa a me olhar e não ver uma vítima frágil ou uma parte culpada. Ela viu uma sobrevivente. Uma pequena e frágil brasa de desafio começou a brilhar nas cinzas frias e mortas do meu coração. Não era muito, mas era algo. Respirei fundo, de forma trêmula. Tudo bem, eu disse, minha voz falhando, mas firme. Tudo bem, vamos lutar. Sair do escritório ensolarado de Graça Medeiros foi como voltar a um mundo cujas cores haviam sido ligeiramente restauradas. O céu cinzento não parecia tão opressor. O ar úmido não parecia tão arrepiante. Caminhei até o meu carro não como um fantasma, mas como uma mulher com um propósito. Era um propósito frágil e aterrorizante. Mas era meu. A decisão de lutar parecia como saltar de um penhasco no escuro, esperando que algo ou alguém me segurasse. Esse alguém era Graça. Na manhã seguinte, nos encontramos novamente. Desta vez, ela tinha um bloco de notas cheio de uma caligrafia nítida e precisa. Ela expôs os primeiros passos da batalha que viria. O processo é chamado de produção de provas. Ela explicou. Sua voz calma e metódica. É onde ambos os lados trocam informações. Eles nos enviarão uma lista de perguntas que querem que a senhora responda sob juramento, chamadas de interrogatórios. Eles solicitarão documentos, registros financeiros, registros telefônicos, qualquer coisa que achem que ajudará o caso deles. E nós faremos o mesmo com eles. A ideia dos advogados de Daniel vasculhando os detalhes da minha vida, do meu casamento, formou um nó frio no meu estômago. Eles estão procurando por qualquer coisa que sugira um padrão de conflito entre a senhora e Roberto. Continuou Graça, seus olhos encontrando os meus. Eles vão distorcer qualquer coisa que encontrarem. Um extrato de cartão de crédito mostrando compras separadas pode ser enquadrado como segredo financeiro. Uma mensagem de texto enviada com frustração pode se tornar evidência de um casamento desfeito. Mas nosso casamento não estava desfeito. Eu disse, as palavras saindo mais fortes do que eu esperava. Nós tínhamos discussões. Quem não tem? Mas nós nos amávamos. Eu sei disso, disse Graça com um aceno tranquilizador. E nosso trabalho é provar isso. Não vamos jogar o jogo deles. Não vamos combater mentiras com mais mentiras. Vamos combatê-los com a verdade. Uma verdade esmagadora e inegável. Ela deslizou um pedaço de papel pela mesa. Era uma lista. Este é o seu dever de casa, disse ela. Quero que a senhora reúna tudo e qualquer coisa que conte a história de sua vida com Roberto. Fotografias, cartas, cartões de aniversário antigos, fitas de vídeo caseiras. Se tiver, diários, qualquer coisa que mostre a vida que vocês construíram juntos. Encarei a lista. Ela estava me pedindo para fazer a única coisa que eu vinha evitando por meses, voltar deliberadamente ao passado. Abrir as caixas que mantive seladas. Física e emocionalmente. Não sei se consigo. Sussurrei. Sei que será doloroso, disse Graça gentilmente. Mas estas não são apenas memórias. Helena, neste momento, são nossas melhores provas. Daniel está pintando um quadro de um casal infeliz. Precisamos mostrar a um júri a verdade. Precisamos mostrar a eles os 45 anos de festas de aniversário, férias, noites tranquilas e piadas internas. Precisamos mostrar a eles o amor de Roberto pela senhora, em sua própria caligrafia. Ela estava certa. Era um movimento estratégico, uma necessidade legal, mas para mim, parecia um dever sagrado.
Estava sendo convidada a me tornar a curadora da nossa história de amor. A protegê-la da profanação. A primeira indicação de que a batalha já havia começado fora do escritório de Graça veio alguns dias depois. Fiquei sem leite e me forcei a ir ao mercado local, aquele em que fazia compras há décadas. Enquanto caminhava pelo corredor de laticínios, vi Dona Marta, uma mulher do meu antigo clube do livro. Marta, eu disse, um sorriso pequeno e esperançoso no rosto. Foi a primeira vez que iniciei uma conversa em público desde o acidente. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo. O sorriso amigável que ela costumava usar congelou em seu rosto. Helena. Olá, disse ela, com a voz tensa. Ela agarrou a alça de seu carrinho de compras. As juntas dos dedos brancas. Ela não perguntou como eu estava. Não ofereceu uma palavra de simpatia. Apenas acenou bruscamente. Virou o carrinho com um rangido das rodas, e se apressou pelo corredor como se eu estivesse carregando uma doença contagiosa. A frieza de sua reação foi como um tapa. Fiquei ali por um longo momento. Minha mão pairando sobre as caixas de leite. Sentindo o frio do ar refrigerado penetrar em minha pele. De repente, senti como se todos os olhos na loja estivessem em mim. Peguei a primeira caixa que pude alcançar. Paguei em dinheiro e fugi. Meu coração martelando contra minhas costelas. Disse a mim mesma que estava imaginando. Que Marta estava apenas tendo um dia ruim. Mas aconteceu de novo. Nos Correios. Um homem que eu conhecia desde que Miguel jogava futebol na escolinha me viu. Deu um aceno rígido e estranho. E então ficou intensamente interessado em um panfleto sobre um gato perdido. Os sussurros também começaram. Eu podia senti-los mais do que ouvi-los. Um silêncio súbito quando eu entrava em um lugar. Cabeças se virando. A mudança sutil, mas inconfundível, na atmosfera da cidade. Eu não era mais apenas a trágica Dona Helena. Estava me tornando outra coisa. A acusada. O ponto de ruptura veio quando ouvi duas mulheres conversando perto do balcão da farmácia. Eu estava escondida por uma alta prateleira de vitaminas, esperando por uma receita para a dor no meu quadril. Você acredita na cara de... Uma delas sussurrou. Processar a própria cunhada depois de tudo o que ela passou. Bem, disse a outra. Sua voz gotejando falsa simpatia. A Beth me disse que o advogado do Daniel tem provas de que ela e o Roberto brigavam constantemente. Sempre reclamando com ele sobre dinheiro. Sobre como ele dirigia. É simplesmente terrível. Aparentemente, ela era um verdadeiro problema. O sangue sumiu do meu rosto. Um problema. Elas estavam falando de mim. Daniel não estava apenas entrando com um processo. Ele estava metodicamente envenenando o poço. Transformando a comunidade que eu chamava de lar em um júri de estranhos hostis. Ele estava pegando a simpatia deles por mim e torcendo-a em suspeita. Saí da farmácia sem minha receita. Assim que cheguei em casa, tranquei a porta e liguei para Graça. Minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia discar o número. Relatei a conversa. Minha voz falhando com uma mistura de raiva e desespero. É isso que eles fazem. Helena, disse Graça. Sua voz uma âncora calma na minha tempestade. É uma campanha de difamação clássica. Eles não podem vencer nos fatos. Então atacam seu caráter. Eles vazam informações falsas para criar uma narrativa. Não deixe que eles te afetem. É um sinal de fraqueza da parte deles. Mas eles estão acreditando nele. Chorei. São pessoas que eu conheço há anos. Então temos que ser mais fortes. Respondeu Graça. Sua voz inabalável. É por isso que seu dever de casa é tão importante. Precisamos construir uma fortaleza de verdade tão alta que as mentiras deles não consigam pular os muros. A senhora já começou a procurar por aqueles itens? Eu não tinha. Estava com muito medo. Mas agora, o medo estava sendo queimado pela raiva. Eles me chamaram de um problema. Chamaram meu casamento de um campo de batalha. Ótimo. Eu lhes mostraria o que meu casamento realmente era. Naquela noite, subi as escadas rangentes que levavam ao sótão. O ar estava denso com o cheiro de cedro, poeira e tempo. Era nosso arquivo.
o lugar onde guardávamos as evidências físicas de nossas vidas. Caixas de papelão estavam empilhadas contra as paredes, rotuladas com a caligrafia nítida e arquitetônica de Roberto, enfeites de Natal, trabalhos escolares do Miguel, impostos. No canto mais distante havia um grande baú de madeira. Não tinha rótulo. Não precisava. Era nosso coração. Levantei a tampa pesada. Em cima havia uma pilha de álbuns de fotos. Peguei um e sentei no chão empoeirado. A única lâmpada nua no teto lançando uma luz quente e amarela. Abri na primeira página. Lá estávamos nós. Duas pessoas impossivelmente jovens. Semicerrando os olhos sob o sol brilhante em nossa lua de mel em Porto de Galinhas. Roberto estava com o braço em volta de mim. Seu sorriso tão largo que parecia que poderia dividir seu rosto em dois. Ele estava usando uma camisa florida ridiculamente barulhenta da qual eu zombei incansavelmente. Eu me lembrava daquele dia. Lembro do gosto do sal no ar. Do calor da mão dele na minha. Virei a página. O primeiro aniversário de Miguel. Seu rosto manchado de bolo de chocolate. Uma viagem em família para as cataratas do Iguaçu. Lívia apenas uma criança nos ombros de Miguel. Suas mãozinhas agarradas ao cabelo dele. Sofia e Miguel no dia do casamento. Olhando um para o outro com um amor incandescente que espelhava o que eu sentia por Roberto. Passei por álbum após álbum. As horas se desfazendo. Estas não eram fotos de uma família em tumulto. Eram fotos de uma família que era profunda e contentemente feliz. Não éramos perfeitos. Tínhamos nossas lutas, nossas preocupações, nossos momentos de atrito. Mas a base era sólida. A base era o amor. Debaixo dos álbuns havia mazos de cartas, amarrados com fitas desbotadas. Encontrei um pacote delas do primeiro ano em que estávamos casados. Quando o trabalho de engenharia de Roberto o levou a um local remoto por um mês. Desamarrei uma e desdobrei cuidadosamente o papel quebradiço. Sua caligrafia preenchia a página. Minha querida Helena, faz apenas uma semana. Mas o silêncio no meu quarto à noite é ensurdecedor. Não é um silêncio de verdade. Não como aquele que compartilhamos. Este é apenas vazio. Eu me pego virando para te contar sobre o meu dia antes de lembrar que você não está aqui. Sinto falta do som da sua risada mais do que posso dizer. Você é minha âncora. Meu amor. Volte logo para casa, não está certo. Porque você é meu lar. Sou eu quem precisa voltar para casa. Para você. Com todo o meu amor. Para sempre. Roberto. Segurei a carta contra o peito. As lágrimas turvando minha visão. Este era o homem que eles estavam tentando retratar como minha vítima. Este era o casamento que eles chamavam de desfeito. Este amor lindo e duradouro. Era a minha verdade. Passei a noite inteira naquele sótão, cercada pelos fantasmas da minha vida. Mas, pela primeira vez, eles não estavam me assombrando. Estavam me armando. Cada fotografia era um escudo. Cada carta era uma espada. Eu não era apenas uma viúva enlutada. Não era apenas uma ré em um processo judicial. Eu era uma testemunha. A última testemunha viva de um grande amor. E eu seria amaldiçoada se deixasse Daniel Vargas, ou qualquer outra pessoa, contar uma história diferente. Armada com o conteúdo do sótão, voltei ao escritório de graça sentindo-me como um soldado se preparando para a batalha. Trouxe caixas cheias de álbuns, cartas e até alguns dos diários antigos de Roberto, onde ele ocasionalmente anotava seus pensamentos. Graça e eu passamos uma tarde inteira espalhando os artefatos da minha vida sobre sua grande mesa de conferência. Parecia estranho e íntimo compartilhar esses momentos privados com alguém que, até recentemente, era uma estranha. Mas Graça manuseou cada item com uma reverência silenciosa que me tranquilizou. Ela não estava apenas procurando por evidências. Estava ouvindo a história. Ela pegava uma foto e eu contava a ela sobre o dia em que foi tirada. Uma desastrosa viagem de acampamento onde choveu o tempo todo. Mas rimos tanto que nossos lados doíam. O dia em que Miguel se formou na faculdade. E Roberto estava tão orgulhoso que não conseguia parar de aplaudir. Mesmo depois que todos já haviam se sentado.
A manhã de Natal em que Lívia recebeu a casa de bonecas, que Roberto havia passado meses construindo secretamente para ela em sua oficina. É isso, Helena, disse Graça, seus olhos brilhando enquanto olhava para a vasta colagem de nossa vida. Esta é a nossa fortaleza. O caso deles é construído sobre uma fundação de areia. O nosso é construído sobre isto, sobre rocha. Mas o outro lado estava ocupado construindo sua própria narrativa. Algumas semanas depois, recebi um pacote grosso pelo correio. Era a primeira rodada de interrogatórios deles. Páginas e páginas de perguntas intrusivas e pessoais. Cada uma projetada para ser uma pequena e afiada estocada. Em quantas ocasiões nos últimos 5 anos a senhora e Roberto Vargas tiveram desentendimentos sobre despesas financeiras? Detalhe cada instância em que a senhora expressou preocupação ou crítica sobre as habilidades de direção do senhor Vargas. A senhora estava tomando algum medicamento prescrito no dia do acidente que pudesse ter prejudicado seu julgamento ou estado emocional. Graça havia me avisado que seria invasivo. Mas ver aquilo em preto no branco me fez sentir violada. Eles estavam garimpando minha vida em busca de qualquer rachadura que pudessem explorar. Qualquer momento de atrito humano normal que pudessem ampliar e transformar em uma falha fatal. Passamos dias elaborando as respostas, com Graça garantindo que cada palavra fosse precisa, factual e desprovida da isca emocional que eles estavam procurando. Então veio o pedido de depoimentos. Eles queriam interrogar nossos amigos e ex-colegas. Queriam colocar as pessoas que conhecíamos sob juramento. Daniel forneceu uma lista de nomes pessoas que ele acreditava que poderiam guardar alguma pequena queixa, ou ser facilmente influenciadas por sua narrativa. Era uma clara tentativa de me isolar ainda mais. De fazer todos em minha vida escolherem um lado. Um dos nomes na lista deles era a melhor amiga de Sofia, uma mulher chamada Clara. Eu não falava com ela desde o funeral. Quando Graça ligou para informá-la que seria intimada a depor, Clara concordou imediatamente, mas sua lealdade não estava comigo. Ela disse a Graça que Sofia havia reclamado com ela em várias ocasiões que eu era controladora e que Miguel muitas vezes se sentia dividido. A notícia foi um soco no estômago. Lembrei-me das instâncias a que ela provavelmente se referia. Eu havia oferecido conselhos não solicitados sobre a criação de Lívia. Certa vez, expressei preocupação de que Sofia estivesse trabalhando demais em seu ateliê de cerâmica. Pensei que era a preocupação de uma sogra. Clara, instigada pelos advogados de Daniel, enquadraria isso como crítica implacável. Outro tijolo no muro de mentiras deles. A cidade parecia menor a cada dia. As linhas invisíveis estavam sendo traçadas. O seu Afonso e sua esposa no café estavam firmemente do meu lado, sempre oferecendo um sorriso caloroso e uma xícara de café de cortesia. Mas outros, como Dona Marta, agora atravessavam a rua com uma deliberação quase teatral. O processo havia se tornado o drama central da cidade. E eu era sua protagonista relutante. O peso de tudo isso era imenso. Havia dias em que eu acordava com uma sensação de exaustão tão profunda, que sair da cama parecia escalar uma montanha. O ponto intermediário deste cerco lento e agonizante veio na forma de uma audiência de conciliação obrigatória. Não era um julgamento, Graça explicou, mas uma reunião com um mediador neutro para ver se poderíamos chegar a um acordo e evitar o tribunal. Daniel e seu advogado estariam lá. Eu temi por semanas a ideia de estar na mesma sala que Daniel, o homem que havia destruído meu mundo pela segunda vez. Me deixava fisicamente doente. Graça era um pilar de calma. A senhora não precisa dizer muito. Ela me disse na manhã da audiência. Deixe-me falar. Estamos lá para ouvir a oferta deles e apresentar nossa posição. Nada mais. Mantenha a calma. Estamos no controle. A reunião foi realizada em uma sala de conferências estéril, em um escritório de advocacia de Porto Alegre. O mesmo prédio onde meu depoimento havia sido filmado. O ar era igualmente frio. Daniel sentou-se do outro lado da mesa, ao lado de seu advogado, um homem chamado Dr. Mendes.
cujo terno alinhado e sapatos polidos pareciam refletir seu sorriso predatório. Daniel não olhava para mim. Ele encarava as próprias mãos. Seu rosto uma máscara de ressentimento sombrio. Doutor. Mendes começou oferecendo suas condolências insinceras. Em seguida, partiu para o ataque. Ele pintou um quadro de mim como uma mulher controladora e ansiosa que havia levado Roberto a uma morte prematura por preocupação. Ele falou de minhas reclamações constantes e explosões emocionais como se fossem fatos estabelecidos. Eu fiquei sentada, agarrando os braços da minha cadeira, as juntas dos dedos brancas, enquanto Graça calmamente tomava notas. Sua expressão indecifrável. Meu cliente, o senhor Vargas, não é um homem vingativo, disse Mendes, esbanjando falsa sinceridade. Ele está de luto pela perda de seu amado irmão. Mas ele também acredita em justiça. Ele acredita que a responsabilidade deve ser assumida. Então veio o momento que mudou tudo. Temos evidências, disse Mendes, fazendo uma pausa para efeito dramático, de que o comportamento da senhora Vargas não era apenas um padrão geral, mas um problema específico no dia do acidente. Obtivemos mensagens de texto do celular da senhora Vargas. Meu sangue gelou. Olhei para Graça, confusa. Havíamos entregue todos os meus registros telefônicos. Não havia nada. Mendes deslizou um pedaço de papel pela mesa. Era a impressão de uma única mensagem de texto. Era minha, enviada para meu filho Miguel, 3 dias antes do acidente. Encarei as palavras, minhas próprias palavras, agora transformadas em uma arma, a caminho do litoral. Seu pai está dirigindo como um louco de novo. Juro que esse homem vai me dar um ataque cardíaco. Me deseje sorte. Lembrei-me de tê-la enviado. Roberto estava alegremente acelerando na estrada, cantando desafinadamente uma música antiga no rádio. E eu a enviei como uma piada. Era nossa brincadeira recorrente. O pé pesado de Roberto e meus exageros teatrais sobre isso. Miguel teria lido e rido, provavelmente respondendo com um emoji engraçado. Mas aqui, nesta sala fria e estéril, despojada de contexto, despojada de amor, as palavras eram feias, eram condenatórias. Dirigindo como um louco de novo, leu Mendes em voz alta, saboreando cada palavra. O uso da palavra novo estabelece um padrão claro. Vai me dar um ataque cardíaco mostra seu nível extremo de ansiedade. Esta mensagem, enviada poucos dias antes do acidente, prova que Helena Vargas era uma passageira nervosa e crítica que estava ativa e emocionalmente fixada na direção de seu marido. Não é um salto de lógica concluir que essa fixação transbordou no dia do acidente, causando uma distração fatal. A sala ficou em silêncio. Eu não conseguia respirar. Ele havia pegado um momento de brincadeira leve, um pedaço da linguagem privada de nossa família, e o forjado em uma arma de assassinato. Ele estava usando meu amor e meu humor contra mim. Olhei para o outro lado da mesa, para Daniel. Pela primeira vez, ele encontrou meu olhar. Não havia remorso em seus olhos. Apenas um triunfo frio e duro. Graça começou a falar, a argumentar sobre contexto e má interpretação. Mas eu não conseguia ouvi-la. Tudo o que eu ouvia era o sangue correndo em meus ouvidos. Senti o chão desaparecer sob meus pés. A fortaleza da verdade que eu havia construído com tanto cuidado parecia ter sido explodida em pedaços por uma única e perfeitamente mirada bola de canhão. Eles tinham minhas próprias palavras. Como eu poderia lutar contra minhas próprias palavras? Minha compostura cuidadosamente construída desmoronou. Um soluço escapou dos meus lábios. Um som cru e ferido. Empurrei minha cadeira para trás. Levantei-me com as pernas bambas e fugi da sala. Incapaz de suportar mais um segundo naquele lugar. Tropecei pelo corredor. O som da voz suave e vitoriosa do doutor Mendes desaparecendo atrás de mim, substituído pelo eco monstruoso de minhas próprias palavras de brincadeira. Dirigindo como um louco de novo. Dirigindo como um louco. Minha culpa. Caí em um banco no saguão, o rosto entre as mãos.
A represa cuidadosamente remendada do meu luto se rompendo completamente. A ação judicial não era mais apenas uma batalha legal. Era uma dissecação pública da minha vida, onde cada memória era um crime em potencial, e cada palavra que eu já havia dito poderia ser usada para me condenar. E naquele momento, sentada no saguão frio e impessoal de um escritório de advocacia, eu não tinha mais certeza se conseguiria vencer. Não tinha mais certeza se merecia. Graça me encontrou no saguão alguns minutos depois. Eu ainda estava encolhida no banco. Uma mulher em frangalhos tentando se recompor em um espaço público. Ela sentou-se ao meu lado, sem falar, apenas colocando uma mão firme em meu ombro. O simples contato humano foi reconfortante. Estamos indo embora, disse ela. Sua voz suave, mas firme. Não havia julgamento nela, apenas uma determinação silenciosa. Ela me ajudou a ficar de pé. Me levou para a tarde cinzenta de Porto Alegre e me levou para casa em um silêncio que parecia compassivo em vez de vazio. Quando chegamos de volta à minha casa, ela me acompanhou para dentro. Desabei na poltrona de Roberto, o familiar couro gasto oferecendo pouco conforto. Ele venceu, não foi? Eu disse. Minha voz oca, com aquela mensagem de texto. O que podemos dizer? São as minhas palavras. Helena, olhe para mim, disse Graça, ajoelhando-se na minha frente para que os olhos ficassem no mesmo nível. Ouça com muita atenção. Não perdemos nada hoje. Vimos o melhor tiro deles. Aquela mensagem de texto é a peça de evidência mais forte que eles têm. E o que é? Uma única mensagem. Fora de contexto. É frágil e manipuladora. Mas não é uma prova irrefutável. Mendes apenas a fez parecer uma porque ele é um valentão teatral. Mas me faz parecer horrível. Sussurrei. Como se eu fosse infeliz. Como se odiasse o jeito que ele dirigia. Claro que faz. Esse é todo o ponto. Disse ela. Sua voz recuperando seu tom agudo e analítico. O caso inteiro deles é uma ilusão. É uma história que eles estão contando. E por um momento naquela sala, a senhora acreditou na história deles em vez da sua. Não os deixe fazer isso. Não os deixe serem os autores da sua vida. Suas palavras faziam sentido em um nível intelectual, mas meu coração estava machucado e maltratado. A humilhação pública, a distorção da minha piada particular em algo feio, isso me abalou profundamente. Nos dias seguintes, voltei a me fechar. A fortaleza havia sido violada. E eu não tinha forças para reparar os muros. Parei de atender às ligações de Graça. Deixei os jornais se acumularem na varanda. A casa estava silenciosa novamente. Mas desta vez o silêncio parecia menos com luto e mais com derrota. Sentia-me assombrada pela família que perdi. Agora, estava assombrada pela mulher que eles estavam dizendo ao mundo que eu era. Eu era aquela pessoa. Uma esposa implicante e ansiosa? Uma sogra crítica? Quando lhe contam uma história sobre si mesma vezes suficientes, você começa a se perguntar se é verdade. O processo de Daniel havia se tornado um espelho distorcido. E eu estava começando a ver o monstro no reflexo. Parei de ir ao sótão. As fotos e cartas agora pareciam uma mentira. Talvez todas aquelas fotos sorridentes apenas escondessem uma infelicidade mais profunda. Talvez as palavras amorosas de Roberto fossem apenas um hábito. A dúvida é um veneno. E eu estava bebendo, deixando-o infiltrar-se em cada memória que eu tinha. Uma noite, incapaz de dormir, me vi parada na porta do quarto de Lívia. Era o único lugar em que eu não havia tocado. Não de verdade. Era quase um santuário. Sua cama ainda estava arrumada. Seus bichos de pelúcia favoritos dispostos no travesseiro. Sua pequena escrivaninha estava cheia de desenhos e materiais de artesanato. Senti uma necessidade desesperada e dolorosa de me sentir perto dela. Da única pessoa em minha vida cujo amor havia sido puro, simples e descomplicado. Sentei-me na beirada de sua pequena cama. O colchão mal afundando sob meu peso. Meus olhos caíram em uma caixa colorida debaixo de sua escrivaninha. Era uma caixa de sapatos, coberta de glitter e adesivos. Na tampa,
com uma caligrafia cuidadosa de criança. Estavam as palavras, caixa de lembranças da Lili. Lembranças. Escrito errado da maneira que apenas uma criança de 7 anos poderia. Minhas mãos tremeram enquanto eu a pegava. Não olhava dentro desde o acidente. Não sabia se aguentaria. Mas a necessidade de me conectar era mais forte que o medo da dor. Levantei a tampa. Dentro havia uma coleção de tesouros de uma criança. Uma pedra cinza e lisa da praia. Um ovo de passarinho, milagrosamente intacto. Um canhoto de ingresso de seu primeiro filme. Uma flor prensada do meu jardim. Cada item era uma memória minúscula e perfeita. E enfiado no canto, debaixo de um colar de contas de plástico, havia um pequeno caderno de espiral. Seu diário. Meu primeiro instinto foi fechar a caixa. Um diário é algo privado. Parecia uma violação. Mas então vi a capa. Ela havia desenhado uma foto dela e de mim. 2 figuras de palito sorridentes de mãos dadas. Acima, ela havia escrito, eu e a vovó, com uma respiração profunda. Eu o abri. A maioria das páginas estava preenchida com observações simples sobre seu dia. Hoje tivemos pizza no jantar. Estava uma delícia. Meu dente está mole. Mas, ao virar as páginas gentilmente, vi que suas anotações haviam começado a se tornar mais detalhadas. Ela estava aprendendo a expressar seus pensamentos, seus sentimentos. E então encontrei a última anotação que ela escreveu. Estava datada de 2 dias antes da viagem para o litoral. O dia antes de eu enviar aquela fatídica mensagem de texto. Meus olhos percorreram a página. Sua caligrafia arredondada e irregular preenchendo as linhas. A vovó vem amanhã para ir com a gente para a praia. Estou tão anexo, animada. Ela vai trazer o livro de histórias especial dela. Ela conta as melhores histórias. Ela faz vozes engraçadas para todos os animais. A mamãe diz que a vovó é a melhor contadora de histórias do mundo. Quando ela lê, parece um abraço. Eu amo minha vovó. Ela é minha melhor amiga. O caderno escorregou dos meus dedos e caiu no meu colo. Li as palavras novamente. E depois uma terceira vez, deixando-as me banhar. Um bálsamo quente e curativo na minha alma ferida. Parece um abraço. Naquele momento, o espelho distorcido se quebrou. O monstro que eles criaram desapareceu, substituído pela imagem de uma mulher que fazia sua neta se sentir amada e segura. Uma mulher que era uma contadora de histórias. Uma mulher que era uma melhor amiga. Esta era a verdade. Não as palavras distorcidas de uma mensagem de texto, mas as palavras puras e honestas de uma criança. Esta era a minha fortaleza. Esta era a minha rocha. Lívia, em sua inocência, havia me dado uma arma mais poderosa do que qualquer argumento legal. Ela havia me devolvido a mim mesma. Naquele mesmo momento, um novo pensamento começou a se formar. Uma conexão que eu não havia feito antes. Lívia amava minhas histórias. E eu fui bibliotecária por 40 anos. Minha vida foi construída sobre histórias. Sobre palavras. Sobre contexto e significado. Daniel e seu advogado estavam tentando vencer com uma frase arrancada de seu contexto. Mas eu tinha uma biblioteca inteira. Uma onda de energia, de clareza pura e justa, pulsou através de mim. Levantei-me. Fui ao meu escritório e comecei a escrever. Anotei tudo o que conseguia lembrar sobre meu relacionamento com Roberto e sua maneira de dirigir. Escrevi sobre as inúmeras viagens que fizemos. As aventuras pelo país. Escrevi sobre como ele ensinou Miguel a dirigir naquelas mesmas estradas tranquilas do Rio Grande do Sul. Escrevi sobre sua atenção meticulosa à manutenção do carro. Seu orgulho por seu histórico de direção perfeito. E então escrevi sobre a piada. A piada de dirigir como um louco. Começou 20 anos atrás. Em uma viagem a Bonito. Ele estava tão animado para chegar lá que estava dirigindo um pouco rápido demais. E eu, em um momento de drama divertido, apertei o peito e declarei que ele era um louco que seria a minha morte. Ele riu tanto que teve que parar o carro. A partir de então, tornou-se nossa coisa. Um termo de carinho. Quase.
Uma piada particular que sinalizava o início de uma aventura. Não era uma reclamação. Era uma tradição. Escrevi por horas. As palavras jorrando de mim. Quando terminei, tinha páginas e páginas de contexto. A história completa. Na manhã seguinte, liguei para Graça. Estou pronta. Eu disse. Minha voz clara e forte. Quero que você agende meu depoimento. Quero contar a eles a minha história. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Helena, disse ela. Sua voz cheia de um alívio cauteloso. O que aconteceu? Encontrei uma nova peça de evidência. Eu disse a ela. É de uma testemunha muito confiável. Não contei a ela que era do diário de Lívia. Aquilo era para mim. Era a fonte da minha força. O combustível secreto para o fogo que acabara de ser reacendido. Mas a força em si essa era para todos verem. Eu não era mais uma vítima encolhida nas ruínas. Eu era Helena Vargas. Eu era a esposa, mãe, avó. E eu era a guardiã da nossa história. E finalmente estava pronta para contá-la. O dia do meu segundo depoimento pareceu totalmente diferente do primeiro. O ar na sala de conferências estava tão frio quanto antes. O sorriso do advogado Dr. Mendes tão predatório quanto. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais um animal assustado encurralado por caçadores. Entrei de cabeça erguida. Com Graça ao meu lado. Carregava as palavras de Lívia em meu coração como um escudo oculto. Parece um abraço. Doutor. Mendes começou com a mesma confiança presunçosa que exibira na audiência de conciliação. Ele claramente acreditava que havia me quebrado. Ele voltou a mensagem de texto quase imediatamente, colocando uma impressão dela na mesa entre nós, como se fosse uma carta vencedora. Dona Helena. Ele começou, inclinando-se para a frente. Vamos voltar a esta mensagem que a senhora enviou ao seu filho. Seu pai está dirigindo como um louco de novo. Uma escolha de palavras forte. Não concorda? Era uma piada. Eu disse calmamente. Minha voz uniforme. Olhei diretamente para ele. Não para a mesa. Não para a câmera. Uma piada? Ele zombou. Não parece uma piada. Dona Helena. Parece um pedido de socorro. Uma declaração de medo. Isso é porque o senhor não tem o contexto. Respondi. Palavras podem ter significados diferentes, dependendo da história da qual fazem parte. O senhor escolheu contar uma história com essa frase. Eu gostaria de contar a história inteira. Antes que ele pudesse interromper, eu comecei. Contei a ele sobre a viagem a Bonito 20 anos atrás. Descrevi a excitação contagiante e jovial de Roberto. A maneira como ele batucava com as mãos no volante no ritmo do rádio. Relembrei meu suspiro dramático. Minha mão no coração. E o som de sua risada estrondosa que encheu nossa velha perua. Tornou-se nosso sinal particular. Expliquei. Minha voz firme, cheia do calor da memória. Significava, lá vamos nós de novo. Outra aventura. Era um termo de afeto. Doutor Mendes. Era parte da linguagem do nosso casamento. Quando enviei aquela mensagem para meu filho, ele sabia exatamente o que significava. Ele sabia que o pai dele estava feliz. Que estávamos animados. E que eu estava brincando com ele. Ele nos teria imaginado na estrada, cantando junto com o rádio, prestes a começar alguns dias maravilhosos em nosso lugar favorito no litoral. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se instalar. O sorriso de Mendes havia vacilado. Ele era um contador de histórias. Mas eu era uma bibliotecária. Eu conhecia o poder de uma narrativa melhor do que ele. O senhor tentou retratar meu marido como um homem imprudente, e a mim como sua passageira aterrorizada. Continuei, minha voz ganhando força. Mas a verdade é que Roberto Vargas era o homem mais seguro que já conheci. Não apenas ao volante de um carro. Ele era o homem que construiu um corrimão em nossa varanda mais forte do que o necessário. Por precaução. Ele era o homem que verificava as baterias do detector de fumaça todo mês. Sem falhar. Ele era o homem que segurava minha mão toda vez que atravessávamos uma rua movimentada. Mesmo depois de 45 anos. Sua vida inteira foi sobre construir coisas que eram seguras.
fortes e destinadas a durar. Nosso casamento era uma delas. Pude ver um lampejo de incerteza nos olhos de Mendes. Ele estava perdendo o controle da narrativa. Ele remexeu seus papéis, tentando encontrar uma nova linha de ataque. Essa é uma história muito comovente, Dona Helena, disse ele, sua voz carregada de sarcasmo. Mas não muda o fato de que a senhora era crítica com ele. Vamos falar sobre sua nora, Sofia. Temos uma declaração juramentada da melhor amiga dela, Clara, que diz que Sofia frequentemente reclamava de a senhora ser controladora. A velha ferida latejou. Mas eu estava pronta para isso. Pensei em Sofia, em sua paixão feroz por sua arte, sua energia às vezes caótica. Eu amava Sofia como minha própria filha. Eu disse, e a verdade dessa declaração ressoou em minha voz. Eu às vezes oferecia conselhos que ela não pedia? Sim. Eu me preocupava com ela? Sim. É o que as mães fazem. E o que as sogras fazem. Às vezes, erramos. Mas minha preocupação vinha de um lugar de amor, não de crítica. Olhei-o diretamente nos olhos. Diga-me, doutor Mendes, nos 42 anos em que meu filho esteve vivo, quantas vezes o senhor acha que eu disse a ele que o amava? 1000 vezes? 10.000? O senhor encontrou uma ou duas instâncias em que alguém interpretou minha preocupação como crítica. E quer construir um caso com base nisso? Quer anular uma vida inteira de amor com um punhado de momentos mal interpretados. Isso não é justiça. Isso é desespero. O ar na sala havia mudado. Graça sentou-se silenciosamente ao meu lado. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, em seus lábios. Os dedos da taquígrafa voavam sobre sua máquina, capturando cada palavra. Eu não estava mais apenas respondendo a perguntas. Estava dando testemunho. Enquanto eu encontrava minha voz, Graça seguia sua própria estratégia. Ela havia solicitado uma quebra de sigilo bancário de Daniel. Era um tiro no escuro. O juiz poderia não concedê-la, considerando-a irrelevante. Mas Graça argumentou que a motivação era central para o caso. Este processo nasceu de uma crença genuína, ou de desespero financeiro. Sua aposta valeu a pena. O juiz concordou. Uma semana depois, Graça me ligou. Sua voz estava elétrica. Conseguimos. Helena. Os registros bancários dele. Os extratos do cartão de crédito. Tudo. E? Perguntei, meu coração batendo forte. Ele está se afogando, disse ela. Ele tem uma segunda hipoteca na casa que não consegue pagar. Estourou o limite de 3 cartões de crédito. Tem um empréstimo empresarial em atraso. Mas aqui está o golpe de mestre. 2 semanas antes do acidente, ele fez uma transferência de R$ 5.000 para um site de apostas online. E uma semana antes disso, há um registro de uma chamada do telefone dele para o de Roberto que durou 22 minutos. As palavras de seu Afonso voltaram correndo à minha mente. Eu sei que ele procurou Roberto por dinheiro alguns meses atrás. Roberto recusou. Não foi há alguns meses. Foi dias antes de eles morrerem. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Daniel não estava apenas ressentido. Ele estava desesperado. Ele provavelmente ligou para Roberto para implorar por dinheiro. Talvez pela última vez. Roberto, um homem que era generoso, mas também prudente, deve ter se recusado a financiar o vício em jogo de seu irmão. O luto de Daniel não era o combustível para este processo. Era raiva. A raiva de um homem que se sentia no direito do dinheiro de seu irmão bem-sucedido, e havia sido negado. O acidente, em sua visão distorcida, não foi apenas uma tragédia. Foi uma ironia cruel. A fonte de sua salvação potencial se foi. E eu, a sobrevivente, era o único obstáculo que restava entre ele e o dinheiro de que tanto precisava. Este novo conhecimento solidificou minha determinação. Minha luta não era mais apenas sobre defender meu nome e a memória de Roberto. Era sobre expor uma mentira grotesca e predatória. Era sobre proteger o legado de minha família de um homem que o profanaria para seu próprio ganho egoísta. O último passo antes de um possível julgamento era uma mediação ordenada pelo tribunal.
Era uma última chance de acordo. Desta vez, não a temi. Eu a acolhi. Esta não seria uma repetição de nossa última reunião. Sentamo-nos na mesma sala de conferências. Mas a dinâmica de poder havia mudado irrevogavelmente. Eu não era a mulher em fuga e chorosa de antes. Eu era uma sobrevivente que havia encontrado seu equilíbrio. Graça começou. Sua apresentação calma, deliberada e devastadora. Ela expôs o boletim de ocorrência. Leu os depoimentos de amigos que falaram de nosso casamento feliz. Apresentou as fotografias, as cartas, os diários de Roberto. Ela sistematicamente reconstruiu a fortaleza de nossa vida. Então, ela abordou a mensagem de texto. Recontou a história que eu havia contado. A história da viagem a Bonito. Enquadrando a mensagem não como uma reclamação, mas como um testamento da linguagem profunda e privada de um casamento longo e feliz. Finalmente, ela se voltou para a motivação, com precisão metódica. Ela expôs as evidências da ruína financeira de Daniel, as hipotecas, a dívida do cartão de crédito, o jogo e, finalmente, o registro da ligação para Roberto poucos dias antes de sua morte. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para Daniel. Então, Senhor Vargas, este processo não é sobre uma injustiça percebida. É sobre um buraco financeiro que o Senhor cavou para si mesmo. O Senhor pediu um resgate a seu irmão. E ele disse não. Este processo é sua tentativa de obter da viúva dele o dinheiro que ele se recusou a lhe dar quando estava vivo. O rosto de Daniel, que havia sido uma máscara de indiferença sombria, tornou-se de um branco pastoso. Ele encarou os documentos na mesa como se fossem cobras. O doutor Mendes tentou objetar, chamando de invasão de privacidade, de assassinato de reputação, mas suas palavras não tinham convicção. A ilusão havia sido quebrada. A verdade estava exposta na mesa da sala de conferências. O mediador, um juiz aposentado com um olhar cansado, mas perspicaz, olhou para Daniel. Meu filho, disse ele. Sua voz um estrondo baixo. Você tem um caso muito fraco. E está prestes a ter um julgamento muito público e embaraçoso. Sugiro que pense muito bem em seu próximo passo. A luta havia atingido seu auge. O ímpeto era nosso. Mas eu sabia que não havia acabado. Vencer em uma sala de conferências não era suficiente. O veneno já havia se espalhado pela minha cidade, pela minha vida. Havia mais um confronto que precisava acontecer. Não para os advogados, mas para mim. Eu precisava olhar nos olhos do homem que fez isso comigo e ter a última palavra. O mediador nos deu um intervalo, instando Daniel e seu advogado a terem uma conversa franca, em particular. Enquanto eles se retiravam para uma pequena sala adjacente, a tensão em nossa sala de conferências se dissipou, deixando para trás uma exaustão pesada. Ele vai desistir, disse Graça, soltando um longo e lento suspiro. Mendes é um tubarão, mas não é idiota. Ele sabe quando um caso está morto. Ele aconselhará Daniel a desistir. Eu assenti, mas senti uma estranha sensação de incompletude. Uma vitória legal parecia oca. Técnica. As feridas que Daniel infligiu foram pessoais, não processuais. Suas acusações viveram em minha cabeça, em meu coração, por meses. Eu não podia deixar que terminasse com uma assinatura silenciosa em um pedaço de papel, com ele se esgueirando para longe sem nunca encarar o que havia feito. Graça, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Antes que eles voltem, preciso falar com ele. Sozinha. As sobrancelhas de Graça se ergueram de surpresa. Helena, isso não é uma boa ideia. Deixe-me cuidar disso. Não há motivo para a senhora passar por isso. Sim. Insisti. Uma certeza calma se instalando sobre mim. Isso nunca foi apenas sobre a lei para ele. E também não é para mim. É sobre família. É sobre Roberto. Eu preciso fazer isso. Ela estudou meu rosto por um longo momento. Vendo a determinação ali, ela deu um pequeno e hesitante aceno de cabeça. 5 minutos. Ficarei bem do lado de fora da porta.
Ela foi e falou brevemente com o mediador. Momentos depois, Daniel emergiu da sala lateral sozinho, seu rosto pálido e abatido. Seu advogado, Mendes, claramente o havia abandonado para enfrentar as consequências. Daniel parecia perdido, diminuído. Um homem cujo blefe havia sido desmascarado da maneira mais espetacular. Ele se encolheu quando me viu parada ali, esperando por ele. Eu quero falar com você, Daniel, eu disse. Minha voz não estava com raiva. Era apenas clara, como um sino tocando em uma sala silenciosa. Ele engoliu em seco e assentiu, evitando meus olhos. Ficamos no meio da sala. A mesa de conferência carregada com as evidências de nossas vidas entre nós. O silêncio se estendeu por um longo momento. Por quê? Perguntei finalmente. Era a única pergunta que importava. Não o processo. Não o dinheiro. Por que você disse aquilo para mim? Na minha casa. Você deveria ter morrido também. Por que você diria isso a alguém? Ele finalmente olhou para cima. E pela primeira vez, vi algo além de ressentimento em seus olhos. Vi um vislumbre do homem quebrado que ele era. Eu não sei. Ele murmurou. A voz rouca. Eu estava com raiva. De tudo. Dele. Do Roberto? Perguntei. Minha voz suavizando apesar de mim mesma. Por que você estava com raiva dele? Porque sempre foi tão fácil para ele. Ele explodiu. Uma vida inteira de amargura jorrando dele. Tudo o que ele tocava dava certo. O negócio. O casamento. A família. Ele era o menino de ouro. E eu era. Eu pedi ajuda a ele. Um empréstimo. Ele disse não. Me deu um sermão sobre responsabilidade. Um sermão. 2 dias depois, ele se foi. E tudo aquilo, todo aquele sucesso, estava simplesmente ali. Ele gesticulou vagamente para a mesa, para a fortuna imaginada que ele achava que lhe era devida. Não era justo. Sussurrou ele. Ele tinha tudo. E então ele se foi. E você ainda estava lá. Você ficou com tudo. Simplesmente. Não era justo. Ouvindo o ciúme cru e patético em sua voz. Algo dentro de mim se quebrou. Não era raiva. Não era pena. Era uma tristeza profunda e dolorosa. Ele não via uma mulher de luto. Ele via um obstáculo. Ele não havia chorado por seu irmão. Havia lamentado a perda de uma potencial conta bancária. Ele não tinha tudo. Daniel, eu disse suavemente. Ele nos tinha. E nós o tínhamos. Era para isso que ele trabalhava. Não para a casa. Não para o dinheiro no banco. Ele trabalhava pela sensação de sentar ao redor da mesa de jantar em uma noite de domingo, ouvindo sua neta falar sobre sua semana na escola. Ele trabalhava pelos momentos tranquilos, segurando minha mão no balanço da varanda. Foi isso que você tentou tirar. Não o dinheiro. Você tentou tirar a memória disso. Você tentou torná-la feia. Dei um passo mais perto. Você fala sobre o que é justo. Deixe-me falar sobre o que não é justo. Não é justo que minha neta de 7 anos nunca mais tenha tido outro aniversário. Não é justo que meu filho nunca mais dê outra aula de história. Não é justo que a esposa dele nunca mais faça outra bela peça de cerâmica. E não é justo que o homem que amei por 45 anos tenha morrido em uma estrada molhada ao meu lado. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Mas minha voz não vacilou. Você perdeu um irmão. Eu entendo essa perda. Mas eu perdi meu mundo inteiro. E no meu momento mais sombrio, quando eu estava me afogando em luto, você não me jogou uma corda. Você me jogou uma âncora. Você tentou me puxar para o fundo com você. Ele se encolheu como se eu o tivesse atingido. Finalmente, vendo de verdade a profundidade da crueldade que ele havia infligido, ele abriu a boca para falar. Mas nenhuma palavra saiu. Não havia nada a dizer. Minha verdade era absoluta. Inegável. Eu não vou te perdoar. Daniel, eu disse, minha voz caindo para quase um sussurro. Não porque eu te odeio, mas porque o perdão é algo que se conquista. E você não fez nada para conquistá-lo. Mas eu vou deixar você ir. Você e sua amargura e sua ganância. Vocês não terão mais poder em minha vida. Você não será o autor da minha história.
A história da minha família termina com amor. Não com isso. Virei-me e caminhei até a porta onde Graça estava esperando. Não olhei para trás. Não precisei. Eu havia dito tudo o que precisava ser dito. Eu havia enfrentado o monstro e descoberto que ele era apenas um homem pequeno e triste. Como Graça havia previsto, Daniel desistiu do processo uma hora depois. O documento oficial foi um fim seco e anticlimático para meses de guerra emocional. Não houve pedido público de desculpas. Nenhuma admissão de culpa. Apenas uma rendição legal. Dirigindo de volta de Porto Alegre, observei a paisagem familiar do Rio Grande do Sul, passar os altos pinheiros, os rios cinzentos, as colinas verdes. Era o mesmo cenário do dia do acidente. Mas parecia diferente. Eu estava diferente. Quando cheguei em casa, o silêncio na casa ainda estava lá. Sempre estaria. A dor da ausência deles era um membro fantasma. Uma dor que provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas não era mais um silêncio sufocante e acusador. Era apenas quieto. Era um espaço que agora era meu para preencher. Andei pela casa, cômodo por cômodo. Olhei para a cerâmica de Sofia, os livros de Miguel, a poltrona de Roberto. Os objetos não eram mais acusações. Eram apenas memórias. Memórias belas e preciosas que eram minhas novamente, sem manchas de dúvida ou culpa. Fui ao quarto de Lívia e peguei sua caixa de lembranças. Tirei seu diário e o segurei contra o peito. Ela não havia apenas me devolvido a mim mesma. Ela me mostrou o caminho a seguir. A vovó é a melhor contadora de histórias do mundo. Por meses, estive presa na história do meu luto. Uma história de perda, culpa e sobrevivência. Mas essa não era a única história. Havia outras histórias para contar. Histórias de amor, de risadas, de família, e talvez, novas histórias ainda a serem escritas. A batalha legal havia terminado. Mas eu sabia que minha própria cura era um tipo diferente de jornada. Uma que estava apenas começando. O processo me forçou a construir uma fortaleza para proteger meu passado. Agora, eu tinha que descobrir como construir uma ponte para um futuro. Um futuro que nunca pedi. Um futuro que eu tinha que viver por todos eles. A questão era, como? As semanas após o fim do processo foram estranhas. A cidade de Gramado parecia coletivamente prender a respiração, sem saber como agir perto de mim. A notícia de que Daniel havia desistido do caso se espalhou rapidamente. Não houve desfiles de vitória. Nenhuma vindicação pública. Apenas uma recalibração lenta e desajeitada de fofocas e opiniões. Algumas pessoas, como Dona Marta, agora ofereciam um sorriso hesitante e culpado quando nos cruzávamos no mercado. Eu simplesmente acenava de volta. Não tinha energia para seus pedidos de desculpas ou sua pena. Minha batalha havia terminado. Não tinha interesse em presidir a rendição deles. A verdadeira mudança não estava acontecendo na cidade. Estava acontecendo dentro das paredes da minha casa silenciosa. E dentro de mim. A raiva que me alimentou durante a luta legal havia diminuído, deixando um espaço vasto e silencioso em seu rastro. O luto ainda estava lá. Um companheiro constante. Mas suas arestas afiadas haviam se suavizado. Não era mais um algoz ativo, mas uma dor suave. Um lembrete da profundidade do meu amor. Comecei com um pequeno ato de recuperação. Fui à garagem. Peguei a casinha de passarinho inacabada na bancada de Roberto. Encontrei a lata de tinta certa e dei-lhe uma última e firme camada de azul brilhante. Pendurei-a no velho carvalho no quintal, em um lugar onde eu pudesse vê-la da janela da cozinha. Foi uma coisa pequena e simples, mas pareceu monumental. Foi a primeira vez que terminei algo que ele havia começado. Foi um ato de continuação, não apenas de preservação. Lentamente, cuidadosamente, comecei a trazer a casa de volta à vida. Limpei a poeira da cerâmica de Sofia e a arrumei na lareira. Não como um memorial, mas como uma coleção de bela arte. Peguei o livro de história de Miguel da mesa de cabeceira e comecei a lê-lo desde o início. Queria ver o mundo através dos olhos dele por um tempo. Mas o quarto de Lívia permaneceu meu santuário.
Sua caixa de lembranças não era mais uma fonte de dor, mas uma fonte de propósito. Ela é a melhor contadora de histórias do mundo. As palavras ecoavam em minha mente, não como uma memória, mas como uma instrução. Em um sábado ensolarado no início da primavera, peguei uma pequena placa de madeira que havia pintado e a martelei no gramado perto da calçada. Dizia: Hora da História no Jardim da Lívia. Sábados às 10 horas. Todos são bem-vindos. Peguei alguns dos livros de gravuras favoritos de Lívia, um grande cobertor e uma jarra de limonada, e os arrumei sob o carvalho, ao lado da nova casinha de passarinho azul. Eu não tinha ideia se alguém viria. O pensamento era aterrorizante. E se ninguém aparecesse? E se todos ainda estivessem muito sem graça? Com muito medo de se aproximar da trágica Dona Helena? Sentei-me no cobertor, o coração batendo forte, e esperei. Às 10h05, vi uma jovem mãe que reconheci da biblioteca caminhando hesitante pela rua com seus 2 filhos pequenos. Ela parou na beira do meu gramado, olhando para mim com uma expressão incerta. Dei-lhe um sorriso pequeno e genuíno. Tem bastante limonada? Eu disse, minha voz mais clara do que eu esperava. Ela sorriu de volta, um olhar de alívio tomando conta de seu rosto, e guiou seus filhos para a grama. Alguns minutos depois, outra família chegou, e depois outra. Logo, havia uma dúzia de crianças sentadas no cobertor, seus rostos brilhando de expectativa, enquanto seus pais se sentavam em cadeiras de jardim que eu havia trazido, falando em tons baixos e respeitosos. Peguei o primeiro livro, o que Lívia mais amava, sobre um ursinho corajoso em busca de seu chapéu perdido. Respirei fundo. Olhei para o círculo de pequenos rostos erguidos e comecei a ler. O urso estava triste. Comecei, minha voz um pouco trêmula no início. Ele havia perdido seu chapéu favorito e não sabia onde encontrá-lo. Enquanto eu lia, algo mágico aconteceu. Eu não estava apenas recitando palavras de uma página. Eu estava atuando. Fiz minha voz grave e rouca para o texugo mal-humorado. Fiz minha voz aguda e esganiçada para o rato tímido. As crianças riram. Seus olhos estavam arregalados de admiração. Eu podia sentir sua imaginação coletiva decolar. E naquele espaço compartilhado, meu próprio espírito começou a se elevar. Eu não era mais Helena Vargas, a sobrevivente. Não era mais Helena Vargas, a ré. Eu era a vovó, a contadora de histórias. E no som da risada das crianças, eu podia ouvir o eco da de Lívia. Parecia um abraço. A partir daquele dia, a hora da história no Jardim da Lívia se tornou um ritual semanal. Cresceu, semana após semana. As pessoas começaram a trazer seus próprios cobertores, seus próprios lanches para compartilhar. Tornou-se um centro tranquilo e gentil para a comunidade, um lugar de cura que eu não tinha a intenção de criar, mas do qual precisava desesperadamente. Era minha ponte para o futuro. Nunca vendi a casa. Estava cheia demais dos fantasmas que passei a amar. Eles não eram mais espectros assustadores, mas companheiros silenciosos. Eu ainda falava com eles, mas minhas conversas eram diferentes. Não pedia mais desculpas por estar viva. Em vez disso, contava a eles sobre o meu dia. Roberto, eu sussurrava para sua cadeira vazia à noite. Você deveria ter visto a cara do pequeno Samuel hoje quando o dragão apareceu. Foi impagável. Lili, minha querida, eu dizia, parada à porta dela. Contei a história do urso hoje. Eles amaram tanto quanto você. Nunca mais vi Daniel. Ouvi através do seu Afonso que ele havia vendido sua casa e se mudado, sobrecarregado por suas dívidas e pelo julgamento silencioso da cidade. Não senti nenhum triunfo em seu exílio. Apenas uma tristeza distante e persistente pelo homem que ele poderia ter sido. Pelo irmão que Roberto havia amado. Minha vida não voltou ao que era. Um pedaço do meu coração estará para sempre enterrado naquele cemitério, sob a pedra de granito cinza. A dor da perda é uma corrente que sempre correrá sob a superfície dos meus dias. Mas aprendi que o luto e a alegria podem coexistir. Aprendi que um coração pode ser partido e ainda ter a capacidade de amar.
O silêncio em minha casa ainda está lá à noite. Mas agora está preenchido com os ecos da risada das crianças do dia. Está preenchido com as histórias que contarei na próxima semana. Está preenchido com a força silenciosa de uma mulher que foi forçada à beira do desespero e encontrou uma maneira de escrever seu próprio final. Meu nome é Helena Vargas. Tenho 68 anos. Perdi minha família e sobrevivi. Fui processada. Fui envergonhada e fui quebrada. Mas ainda estou aqui. E tenho histórias para contar.